Fala aí, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pintura Relâmpago. Meu nome é Davi Calil. Estamos aqui ainda continuando na quarentena, uma pintura por dia e tentando fazer um vídeo por dia também, por mais que eu não consiga postar sempre. Quando eu consigo, quando a internet ajuda, eu posto o máximo possível. Bom, como estamos aí com muitos dias à frente ainda e muita produção por vir, eu estou explorando temas diferentes, ideias diferentes, fazendo fanart, fazendo de tudo, na verdade. Estou tentando realmente tornar o mais produtivo possível esse período. E nas últimas duas pinturas, eu explorei esse tema bichinhos do sítio aqui, ó. Os patinhos que nasceram, aqui o Thomas com o porquinho. Então hoje eu vou fazer mais uma. E ontem, no vídeo que eu fiz ontem, eu ainda mostrei... Ó, aqui já estão secas as plaquinhas, para quem assistiu o vídeo anteriormente, ó, com gesso acrílico, né? Vou até usar uma dessas, ó, que é igual essa do Thomas, tá vendo? Ó, de papel Paraná, dá pra ver o papel cru? Ele é meio bege e com o gesso acrílico ele dá essa embranquecida, ela fica um pouco branco, né? Então hoje eu vou pintar essa placa e em breve vou pintar essas duas também, que são umas plaquinhas bem duras. Então lembre-se, quem tiver o gesso acrílico aí, dilui bastante com água, uma mãozinha ali ou duas, talvez, funciona legal. Vou também evitar usar fita crepe nessa. Na verdade, eu não sei quando que eu vou conseguir comprar fita crepe, eu vou deixar para usar fita crepe pro papel mais mole, que realmente precisa colar. Esse papel aqui, como ele não vai enrugar, eu vou economizar, vamos entrar na contenção da fita crepe também. Outras coisas. Tô ainda em fase de teste da Poster Color, né? Esses dois aqui foram feitos em Poster Color também. Eu mostrei aqui, né? Da outra vez, ó, Poster Color. Agora eu já tô chamando de paleta do Bob, que é a minha versão da paleta do Zorn, que tira o azul e coloca o verde viridian no lugar e daí vira a paleta do Bob Marley. E o branco, eu não senti a necessidade de pegar o preto ainda da Poster Color. Talvez encalhe esse preto aí. Tem que fazer um monte de monocromático depois. Monocromático não, valor tonal, usando só preto. Porque, cara, quando junta esses dois aqui, ó, dá um tipo violeta escuro pra caramba que já faz o serviço do preto pra mim. Então eu ainda tô na dúvida se eu vou precisar do preto, quando eu vou precisar do preto, vamos ver. Vamos pra pintura de hoje? Fiquei olhando aqui, falei, o que eu vou fazer mesmo? Já tô com a referência ali marcada. Alguém que pediu uma vez, eu postei já na comunidade lá da página, do canal, uma foto do making off aqui, uma foto de cima para mostrar o tripé, a mesa, o computador com a referência. Quem tiver esse tipo de curiosidade dá para ver depois lá. Pegar uns pincéis chatos aqui. Hoje, o que eu tenho para pintar, que eu separei, é uma foto dos perus que eu tenho aqui. A gente tem... Não é nem um casal, é a Dona Flor e seus dois maridos. São dois peru macho e uma fêmea. E eles estão super bem. Porque às vezes tem animal, quando você tem dois machos e uma fêmea, ele briga, bate, dá umas complicações. Beleza. Então, hoje a minha ideia, do mesmo jeito que eu estava fazendo os outros, seria explorar algo um pouco mais freestyle. Então, deixa eu sentar aqui. A fotinho do peru já está aqui. São dois perus, né? Os machos, um é mais marrom, o outro é mais preto. E a fêmea é branquinha. Então, ó, primeiramente, eu vou pegar um tom neutro. Eu vou fazer um planejamento do desenho. Quando eu digo neutro, é algo que não vá muito forte para nenhuma cor específica. E meio claro também, para não precisar... para não sujar muito o papel. Tá. Então vamos supor que aqui está o horizonte. Ó. Daí, aqui.
peru. Tem uma absorção esquisita esse papel com o gesso acrílico. Beleza, eu vou fazer o casal. Olhando aqui, não vai caber muito nesse papel, não caberia. Na foto tem mais informação até. Mas dá para colocar o casal de perus aqui. Daí qual que é a leitura que eu faço dessa imagem? Verde e verde. Verde escuro mais azulado, verde escuro mais amarelado. O peru, ele tem azul na cara, vermelho no papo e ele é mais amarronzado. A peru é mais branca. Então, ambos vão ter um tom bem escuro recortando aqui por cima. Beleza. Tô pensando aqui comigo mesmo de, ao invés de sair desenhando, jogar um desafio para mim mesmo. Deixa eu até pegar já as cores aqui. Vamos lá. Qual que é o desafio para mim mesmo, agora que eu já fiz esse planejamento aí? Tentar pintar mais no freestyle mesmo. Saindo um bom tanto do processo que eu passo para vocês. Eu tive umas conversas recentemente, geralmente, né, o pessoal que participa mais aí dos vídeos aí, o Antônio geralmente está lá, a galera que sempre aparece, o Rafa sempre aparece, às vezes me foge o nome, mas eu percebo que tem uma galera que a Lúcia está sempre lá, que está sempre aparecendo, e daí começa a perguntar, a gente vai pegando mais intimidade, vai lembrando, e tem uma pergunta, algumas perguntas que vêm às vezes com uma certa frequência, que são sobre o processo. Fala, mas quando eu vejo um outro pintor pintando, nunca vejo a pessoa falar necessariamente de transparência, de opaco, de começar assim, ó, assado. E realmente, galera, aproveitar essa deixa aí de hoje, então, eu vou até pôr aqui mais... bem líquido o branco da Poster Color. Não sei se vai demorar para me adaptar ou se eu vou me adaptar algum dia. Então, para eu tentar esclarecer, na verdade é o seguinte, eu falo do meu jeito de pintar, mas não existe um jeito de pintar, não existe uma regra. Para ser bem sincero mesmo, um monte de gente pode falar um monte de coisa sobre pintura. Mas pintar é tacar tinta numa superfície e se expressar com o que você conseguir fazer de resultado ali. Foi assim que surgiu a pintura. Na pré-história não tinha regra de pintura, não tinha escola, não tinha nem cidade, não tinha nem sociedade. Era só uns grupos de gente morando nos lugares apertados lá, morando na caverna, fugindo, tentando não morrer de fome. E a galera já fazia uns puta desenho foda, e não tinha regra, não tinha livro, não tinha nada. Então, a questão o que existe mesmo, que é o que eu tento passar nesse canal aqui, são acúmulos de experiência, que a gente chama de técnicas, né? Experiências e princípios que já foram usados tantas vezes, por tantas gerações de artistas, que ficou quase uma convenção de que de tal jeito funciona, de tal jeito faz tal coisa, sabe? Então você pode ter técnicas diversas para estudar. Dificilmente, inclusive, você encontra as pessoas falando exatamente do mesmo jeito. Igual, sei lá, tocar violino. Não sei, não sei tocar violino, mas eu imagino que em música é muito mais organizado. Você vai para uma escola clássica, e daí também, para uma escola clássica de pintura, você vai receber o processo clássico, se você encontrar um professor que tem esse domínio dessa técnica. Mas isso não quer dizer que aquele é o jeito melhor de pintar. Nunca acreditem nisso, de que esse jeito é o melhor. Existem muitos jeitos. E você tem que achar o que funciona para você.
Cada um tem um tipo de personalidade. Eu mesmo, eu desenvolvi o do Pintura Relâmpago com esses passos todos que eu dou, falando transparente, do opaco, para dar aula, porque eu dou aula há muito tempo. Porque funciona, é um tipo de exercício que você aprende a controlar a tinta. Mas não é que é o único jeito de pintar, o melhor jeito de pintar, o único jeito que eu pinto. Quando eu vou pro plein air, é bem off-road a parada, assim, no plein air. Pintar o ar livre. Não tem tanta... Não dá tempo de ficar aplicando o processo passo a passo certinho. Então o que a gente faz geralmente no plein air? Atropela o processo. Pinta... Pinta mais para conseguir chegar no resultado do que para respeitar um passo a passo. Mas como eu sou treinado e dou aula desse processo específico, eu acho que o processo que eu passo é muito eficiente, ele faz sentido, e a pessoa que não está acostumada a pintar, quando ela entende o processo que eu tenho para passar, que é esse do pintura relâmpago mais convencional, eu acho que a pessoa sai sabendo o que dá para fazer com a tinta. Daí, se ela quer escolher um dia para pintar só com opaco, só com transparente, só com pincel chato, só com pontilhismo, só com achura, você pode. Deve ser livre para fazer o que você quiser com a tinta. Então, tentando juntar, né? Porque eu vou pintar de um jeito diferente hoje. Eu vou até me colocar numa situação que eu não estou acostumado para ver se o que acontece comigo. Se sai fica legal, se fica menos legal. Vamos ver. Estamos aí, coração aberto aqui com vocês, sem edição, sem nada, como eu costumo dizer. Mas é legal sair da zona de conforto. Eu não posso só falar para os outros sair da zona de conforto e não sair da minha também, certo? Estou sendo honesto aqui. Então, por que eu estou falando isso? Que eu estou quase falando contra o meu próprio processo. Para que fique claro que mesmo quando eu afirmo com veemência, façam isso, façam aquilo, vai por aqui, vai por ali, quer dizer aquele processo específico. Vocês podem, se for para pintar no meu processo, tenta seguir o que eu estou falando. Porque daí é um exercício legal e pode ser que leve vocês para um lugar muito legal e depois vocês vão talvez saber fazer outras coisas. Agora, às vezes você pode sentar e simplesmente falar, não, hoje eu vou pintar só do jeito da minha cabeça e ver o que acontece, tá? Hoje não é que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer quase isso. Eu vou encarar como se estivesse num plein air, numa sessão de plein air. Que eu mal faço um esboço e já vou direto para as cores e depois eu fico remanejando, sobrepondo opaco com opaco e daí vai, tá? Então vamos lá. Se for parecido com a pintura de ontem, talvez eu fique mais em silêncio. Ou fique mais tempo em silêncio, que é uma coisa rara. Mas é porque eu me perco um pouco no que eu estou fazendo às vezes. Por estar fazendo fora do meu processo mais convencional e ter que acabar em 1 hora, ou menos, ou um pouco mais. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou tentar colocar o ponto focal aqui do bicho. Porque o avermelhado da pena dele e o vermelho do papo dele, do pavão, ó, do peru, é o que dá, eu acho, vai dar o contraste legal. Silhueta. Beleza, a cabeça dele tá aqui. Então, ó, essa é a mancha geral. A fêmea, ela é mais branquinha. Então, eu vou mais marcar aqui, ó, um pouco a silhueta dela.
Tá meio aqui atrás dele, ele tá protegendo ela aqui. Tá. Daí aqui tem a ideia do não é o horizonte, mas é a grama. Aqui é a parte escura, aqui é a parte mais clara da grama. Então tá aqui minha composiçãozinha agora. Agora vamos entrar no valor tonal. Tem dois verdes para eu trabalhar. Tem o verde bem amarelado, que é o verde da grama de baixo. Mas vale lembrar o quê? Verdes muito saturados, eles são difíceis de harmonizar e compor. Ó, tá vendo? Olha que verde brilhantão. Se eu trabalhar muito esse verde assim, ele fica às vezes artificial demais, cítrico demais. Então eu preciso quebrar. Ó, já vou colocar um pouco mais de amarelo aqui. Vou colocar mais branco aqui, ó. Agora, formas simples, né? São importantes. Você está vendo que já tem uma variação entre o verde, para ele não ficar muito uniforme? Tipo, você preencher tudo com o mesmo verde, não fica legal. Agora, atrás deles, tem um verde super escuro. Que, na verdade, quase não é verde. É quase um marrom. Deixa eu ver. Vamos colocar esse verde meio petróleo aqui mesmo para ver. Ó, eu vou tentar não chegar na borda, vai ficar uma borda meio orgânica, fica bonitinho também. Também, não posso preencher... posso até deixar uns pedacinhos brancos assim, para parecer que é a mata, a copa da árvore lá do fundo. Mas não posso preencher o fundo do mesmo tom. Nunca fica bom. Então eu preciso trazer alguma diferença para cá. Talvez um opaco também, ó. Vamos ver. E aqui... Ó. Tá vendo que tem essa mudança de luz? Tem que ser planejado. Aqui é mais escuro, aqui foi desaturando. Aqui, ó, esses branquinhos já são tipo a vegetação que tem ali atrás. Já dá um ritmo. Até esses pontinhos brancos daqui. Vamos agora aproveitar esse escuro aqui e fazer uma versão de sombra para grama. Deixa eu ver se vai funcionar. Acho que nem tanto, mas vamos pôr o primeiro para ver.
Não quero usar pincel fino nesse. Para sair, para passar pelo desafio sem colocar detalhe. Ó, sombrinha projetada deles. É importante se conseguir já marcar. Porque tá vendo? Já começa, se você marca o contraste certinho da sombra projetada, já convence. Ó, não parece que eles estão apoiados agora? Um pouco mais? Beleza. Várias coisas eu queria fazer nesse fundo, mas eu vou segurar a onda. Porque agora que eu já estabeleci a cor principal do fundo, eu deveria desenvolver os personagens. Porque assim que eles estiverem prontos, o restante já fica bem mais... Já estava quase pronto tudo. Daí é só um detalhezinho ou outro. Mas não adianta pôr detalhe agora. Então eu vou pegar um pedaço de papel higiênico novo, porque o meu já sujou inteiro aí, para limpar o pincel. Mas assim, o pessoal geralmente pede para falar do plein air. Isso é basicamente o jeito que eu pinto um plein air. Bem menos desenho, bem menos trabalhando no processo, bem mais tentando chegar direto, porque o plein air não possibilita o tempo de ficar pensando muito, né? Então agora eu vou para os personagens. Vamos lá. Aqui eu vou seguir ainda o meu de sempre, que é ir primeiro para os escuros. Porque se eu tiver os tons escuros já preparados aqui, fica mais fácil chegar no contraste da luz, né? Ele tem uma gravatinha, sabia? Minha mãe reparou ontem, ela falou, o que é aquela pendurada no pescoço dele? Tem um penugem diferente, tipo uma gravata. Contraste. Contraste. Aqui agora. Pincel chato é uma coisa que também eu vejo, não é todo mundo que escolhe usar. E eu acho o pincel chato tão versátil para fazer tantas coisas, a galera fica, mas pincel redondo. Eu entendo que o pincel redondo parece a caneta, que vocês já estão acostumados, mas ó, falar que o pincel chato, depois que você entende o uso dele, fica legal pra caramba. Vai lá, ó. Aqui. Tá vendo? Eu tenho as peninhas, mas eu não estou desenhando as penas.
Eu só tô marcando, mas já não dá pra ver agora a área da asa dele aqui, ó. Ele fica com a asa pra baixo quando ele estufa. Pouca água, tô usando. Aqui o rabo dele, na verdade, tá pra cima. Aqui são umas penas que sobram. O peru, quando ele não tá todo embolado assim, ele é bem diferente, viu? Ó, já começou a dar uma cara. Vamos pro rosto, pra cabeça dele. Primeiro, ele tem essa... É uma coisa engraçada, assim, curiosa dele, do peru. Ele é meio acinzentada, a cabeça, o papo dele é meio um rosado, assim, meio bege. Mas quando ele quer e ele precisa, isso aqui fica de um vermelho chamativo. Vou fazer a base, depois o bico também. Não é o bico, tem uma pele. E o rosto dele fica azul. É muito louco. E ela tem um... Aqui. Depois eu ponho um opaquinho também. A peru, ela tem um papinho vermelho aqui assim. Agora convém... Ih, eu não tenho azul. Esqueci. E agora? Dá um jeito. Esqueci que eu tirei o azul da minha paleta e a cara dele é azul. Cachorro. Cachorra, na verdade. Hoje aqui no sítio é mais um pouco zona rural, né, da cidade. E o pessoal da prefeitura tá passando, vacinando. Então tá o carro da prefeitura passando de sítio em sítio, de propriedade em propriedade em volta, para vacinar quem tem acima de 60 anos. Eu acho que a cachorrada dos vizinhos aí tá tudo louca com esse carro, com esse movimento. Olha lá. Já coloquei um padrãozinho nela também. Agora, será que eu consigo fazer isso aqui? Ó? Eu tô com uma impressão, quando eu mexi com tinta óleo, eu estudei um pouco da paleta do Zorn com o grande Alexandre Heider. Foi um dos meus professores de pintura que me marcou muito. E o que eu descobri naquela época é que quando você colocava branco no verde verídio, ele realçava o azul do verde. E não é que funciona no guache também? Não dá pra ver aqui, ó, porque eu tive que usar uma parte limpa da paleta. Ó, tá vendo esse azul? É verde verídio com branco. Então valeu a lição que eu aprendi com tinta óleo. Nossa, é um azul mesmo.
azulzinho, daí eu vou pegar um... Pra fazer... Acende assim, viu, o rosto dele. Legal, hein? Vocês viram mais essa? Então, verde Viridian com branco, ele realmente consegue trazer o azul para conversa. Valeu, Ryder. Foi essa aula de óleo que você me deu aí que me fez agora ter essa sacada aí. Testei no guache e funciona igual. Tem que pegar uma tinta mais densa. Legal, vou ter que acender uma luzinha ali. Mas ó, se fosse uma aquarela, era isso. Porque eu ainda vou construir a luminosidade, né? Então deixa eu aproveitar agora e fazer a padronagem escura do pelo da fêmea. Para poder entrar com os opacos. Já fiz a basezinha aqui, né? Mais questão de marcar. Quase como um padrão de Ashuro. Ainda vou voltar com um tom mais escuro. Mas no geral é isso. E eu não tô acostumado a fazer esses bichos, viu, galera? Eu moro no sítio, tô acostumado a olhar pra eles, mas pintá-los, não. Talvez agora eu vou começar a manjar mais. Então é diferente também. Quando você pinta a primeira vez, é muito diferente, na verdade. Você nunca olhou direito pro bicho do jeito que... Quer dizer, vou refazer minha colocação, porque eu fico o tempo todo lá sentado olhando os bichos, mas... por mais que você olhe, quando você pinta, você chega numa compreensão muito mais profunda. Porque a pintura te obriga a olhar com uma atenção que não adianta. Você não vai ter a atenção de quem está pintando se você só olhar por olhar, porque achou bonito. Quem está pintando não está achando bonito, só está entendendo relações sutis de cor, de tom, de luz, de matiz, de expressão, de tudo. Então, existe essa vantagem mesmo. Quando você começa a aprender a pintar, principalmente pintar de observação, sua capacidade de perceber detalhes e outros aspectos da pintura melhora muito.
aqui o equivalente a preto. Vamos ver. Não é o equivalente a preto? Olha como destacou. Isso aqui é verde verídio com vermelho. O pezinho dele tá aqui. E o outro a gente não vê porque a asa tá cobrindo. Olha como a área da sombra dele destacou. E não estou usando preto. Tá. Eu diria que eu basicamente já estou quase pronto aqui para entrar com os opacos. Diria que sim. Aproveitar, já que eu estou com um tom bem escuro, antes de entrar com os opacos, pegar um pincel aqui, ó, chato ainda, e eu vou desenvolver um pouco o fundo. O que eu vou fazer é assim, ó. Eu vou trabalhar aqui para destacá-la, mas eu vou tomar cuidado porque eu não quero que esse tom escuro impregne em tudo. Então qual que é o lance? É colocar, mas saber equilibrar a presença do tom. Tá vendo? Isso aqui ajudou a destacar o branco dela. Mas se eu vier com esse tom escuro em tudo, todo o fundo, ele pode pesar demais. Pronto. Legal. Vou começar com os opacos. Vou até com um redondo, por enquanto, para ver o que acontece. E eu vou com um redondo nos marrons. Ó, tacar o branco aqui. Vamos ver. Aqui, por exemplo.
Ah, é tão legal mexer com opaco. Poder cobrir. Só que daí é aquela coisa, né? É sempre o risco de exagerar. Então tem que ter parcimônia. Afasta, vai olhando o efeito, vê se não está saindo, não está colocando demais o opaco. Aqui. Aqui. O pezinho dele, ó. Aproveitar agora, colocar um pouco do branco praticamente aqui, ó. Por quê? Porque vai muito para uma chave alta. E eu quero aproveitar para... Não quero perder muito tempo com a mesma camada. O legal de já ter invadido um pouco do verde aqui na asa é porque tem um efeito de verde na asa, por conta de estar tão próximo do verde. Legal. Vou mexer nela. Ela agora é bem mais pro branco, né? Ó. Também, é a mesma coisa, tomar cuidado para não exagerar. Agora.
carinha de plein air mesmo. Aproveitar então que eu estou na onda do branco, vou fazer um cor de rosinha, que ele não aparece muito, mas ele é necessário ali no papo do bicho. Quer ver, para dar o contraste aqui, ó. E aqui. E no papinho dela também tem um vermelhinho mais aceso. Acho que aqui precisava usar esse tom escuro para reforçar melhor. Quase lá, hein? Acho que dá pra ver com o verdinho aqui. Um verdinho no branco para pegar essas penas aqui, ó. Vamos agora com o branco puro em algumas partes, ó, praticamente puro, né? Daí de novo que eu estava falando, né? Descobrindo aqui o quanto que a Poster Color aguenta de cobertura, de quanto que muda quando seca. Tem um pouquinho do branco aqui também, ó. Agora, na verdade, tentando usar o branco branco
pensando que ele vai secar um pouco e vai escurecer. Agora dá para pôr esse marronzinho aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos aproveitar que tá com branco aqui e tem amarelo na paleta, tem verde ainda. Provavelmente não vai sair igual os do Miyazaki lá, né? Do estúdio Ghibli. Mas eles fazem umas graminhas, já repararam? Procurem no Viagem Chihiro Background Art. Spirited Away, eu acho, em inglês. Fazer um pouquinho, eu não quero pôr muita textura. Sabe, a graminha por cima da sombra. Eu acho que podia até ser mais amarela essa grama. Não vou fazer a grama inteira fio por fio, mas colocar algumas partes perto do personagem, sobrepondo a sombra, ó. Tá vendo que vai criando uma luzinha mais amarelada? Colocar talvez essa luz amarelada passando por trás dela um pouco. Só um pouquinho. Galera, acho que é isso, hein? Para essa pintura, eu diria, tá aqui, ó. O casal de peru aqui do sítio. Eu acho que a composição ficou interessante, ficou soltinho. Na plaquinha de papel Paraná, como vocês viram. Então vou parar por aqui, a pintura de hoje está feita, o vídeo também, quando der eu posto. Aqui, ó, colocar junto pra gente ver. As pinturinhas do sítio. Os temas rurais, ó. Né? E em breve eu estou de volta aí. Cuidem-se, fiquem em casa, uma hora essa quarentena passa e a gente volta a se encontrar, sair pra rua e tudo mais. Um beijo para todos, um abraço, falou, tchau!